sou a professora Ivane e estaremos aqui hoje no aulão do Enem, na redação argumentativa, falando para vocês aí sobre as competências do Enem. Eu sou a professora Rejane. Nós estaremos falando sobre os critérios que são utilizados para avaliar a redação. Vamos iniciar falando o que você não pode fazer, o que você não pode fazer na redação, para você não zerar a redação. Dando continuidade, gente, como que funciona os critérios de avaliação do Enem? O avaliador, a pessoa que vai corrigir a sua redação, o que ele leva em consideração? A redação do Enem 2020 já saiu o edital no dia 28 de julho, apresentando algumas informações sobre a atribuição da nota 0 às redações. O que leva um aluno? O que você não pode fazer para você não zerar a sua redação? Lembrando que quando a sua redação, a primeira coisa que eles olham é se você teve algum desvio ali que te leva a tirar 0. Aí que eles vão partir para avaliar as competências. Então, se você passa por aqui, a sua redação merece ser corrigida, tem os critérios para ser corrigida, você já tem 250 pontos no mínimo. Então, vamos lá. A banca, ela vai atribuir nota 0 quando? Quando o aluno não atender a proposta solicitada. Que tipo de texto é avaliado no Enem? É o texto, é uma redação dissertativa, argumentativa. Então, se o aluno, por acaso, a redação do ano passado, que era sobre a democratização do cinema, e o aluno vai contar uma história que ele foi do cinema com um amigo, assistiu um filme e tal, então ele vai estar produzindo um texto narrativo. Então, já zerou a redação, porque a redação é dissertativa, argumentativa, ou seja, é aquela redação que você vai apresentar sua opinião por meio de argumentos. Ok? Outra, a fuga do tempo. Se a redação do ano passado, que era a democratização do cinema, e você acaba falando, desviando do assunto, se perdendo e falando algo que não está relacionado à temática da redação, ela também não será avaliada, será atribuído nota 0. Outra coisa, vocês vão receber um caderno de prova, um rascunho no qual você vai produzir sua redação. Se por acaso você não soube trabalhar bem o tempo ali para produzir a redação e você não consegue passar ela limpo para a folha de redação e ela fica só no rascunho, ela não vai ser corrigida. Se por acaso você não tiver nada escrito lá na folha de redação, então já zerou a redação. Outra coisa, o outro critério, ela tem que ter no mínimo 7 linhas manuscritas. Eu tenho um aluno no terceiro ano atual, por exemplo, tem uma aluna lá, que ela tem a letra bem pequenininha. Eu acredito que com 7 linhas ela consegue desenvolver algumas ideias. Não é o ideal. Só que como 7 linhas, a primeira coisa que o avaliador vai fazer é olhar lá na numeração que está do lado da folha de redação. Se tiver apenas 7 linhas escritas, a sua redação não vai ser avaliada, não vai ser nem vista pelo examinador. Então, cuidado com isso aí. Outra coisa, se o aluno que escreve em braille tem que ter no mínimo 10 linhas, ok? E se você não conseguir fazer essa produção, o seu texto é considerado insuficiente, ou seja, ele não tem texto ali para ser corrigido, que mereça ser corrigido, né? A redação apresenta cópia das propostas. Quando vocês pegarem a prova de redação, vai ter 3 textos motivadores. Geralmente, uma reportagem, um infográfico, uma charge. Nesse texto vai ter a apresentação de dados estatísticos, porcentagens, algumas informações assim, bem interessantes. Então, se por acaso o aluno fala assim, nossa, eu amei esses textos, tem tudo a ver comigo, é bom que eu não preciso. Ele vai lá, escreve o primeiro parágrafo, parafraseando assim, de forma bem simples, sem acrescentar nenhuma informação do primeiro texto, forma o primeiro parágrafo. Para formar o segundo parágrafo, ele vai lá e pega um pedacinho do texto 2. Para formar o terceiro parágrafo, o texto 3. Nossa, minha redação ficou ótima. Esse texto motivador tem tudo a ver comigo. Gente, 0. O aluno que faz a redação do Enem, ele tem que ser capaz
de observar, de ver a partir de um tema, ele tem que ser capaz de desenvolver ideias, falar sobre aquele assunto, tá? Então vai ser considerado. Aí o que eles vão fazer? O que o avaliador faz? Vamos lá ver a visão do avaliador. Ele vai olhar, nossa, esse primeiro parágrafo aqui, ele pegou um trecho do texto tal. Esse aqui é um trecho do texto tal. Esse aqui é do outro. Nossa, ele conta lá. O que sobrou lá que o aluno fez a partir dele mesmo, da própria opinião? Nossa, conta lá, não deu 7 linhas, não vai ser avaliado. Então, tomem muito cuidado. Não copia trechos do texto dos motivadores, tá? Apresenta impropérios. O que é isso, gente? Impropérios são palavrões, palavras de baixo calões, alguma coisa assim que é considerado palavrão. Mas, por exemplo, o aluno leu aquele livro lá, assim, tem um livro que fala assim, a arte de ligar o foda-se. Nossa, é um palavrão. Só que lá na hora ele coloca entre aspas e coloca o nome do autor do livro e coloca essa expressão. Aí não é considerado palavrão. Por quê? Porque ele pegou algo que já é de conhecimento, uma frase que não é dele, e um nome de um livro, aí pode ser utilizado. Mas toma muito cuidado, se você não tem essa habilidade de colocar citações, colocar nome de livro, nome de autor, é melhor até fugir disso aí, tá? Apresenta parte de texto deliberadamente desconectado. Eu tenho uns 4, 5 Enéis atrás que o aluno escreveu o primeiro parágrafo maravilhoso. O segundo parágrafo ele colocou o hino do Palmeiras. E o último parágrafo ele colocou desenvolveu bem. O que passou na cabeça desse aluno? Eu acredito que tenha sido isso. Ele pensou, não, o examinador vai dar uma olhada na minha introdução certinho, vai dar uma olhada na minha conclusão, tá tudo certinho, eu estou sem ideia aqui para desenvolver meus argumentos, então eu vou usar essa técnica. Gente, tirou nota boa, foi o maior escândalo. Aí depois disso, a avaliação da redação do Enem está mais criteriosa. Ela agora passa por 3 avaliadores. O primeiro avaliador coloca a média, o segundo e o terceiro. Vamos fazer a somativa das 3 notas para fazer a média de vocês. Lembrando que a redação tem um peso muito importante, porque ela vale 1000 pontos, ok? Então, cuidado com essas partes desconectadas, colocar algo que não tem nada a ver. O avaliador ele é treinado para encontrar essas partes desconectadas, ok? Gente, outra coisa séria, assinar o texto. Não assine de forma nenhuma. Não coloque informações que possam identificar o estudante. O primeiro, iniciais do nome, colocar lá, por exemplo, RSA. Assina lá no final, ou lá dentro do texto, colocar colocar o seu nome, colocar uma rúbrica no final. Às vezes a gente quer assinar as nossas produções, só que lá na redação não pode ter nada assinado, nada que configura a assinatura. A sua prova vai ser anulada, se tiver isso. Às vezes o aluno foi muito bem, escreveu um texto maravilhoso, esqueceu e assinou no final, porque eu acredito que vocês fazem redação e geralmente a gente assina na escola, no ensino médio, e fica treinado para isso. Então, sempre lembre-se disso, não assine. Esteja predominantemente escrita em língua estrangeira. Tem que ter pelo menos 8 linhas escritas em língua portuguesa para ser corrigida. Professora, eu escrevi 24 linhas, eu escrevi 15 linhas em língua portuguesa e usei espanhol. Sabe aquela parte que você escreveu em espanhol? Não vai ser considerada para correção. Então, não faça isso jamais. E a letra, gente, é uma coisa muito séria. Outra coisa, se a prova estiver ilegível, não é possível ler, ela não vai ser corrigida. Mas talvez foi o avaliador que não conseguiu ler. Ela não passa por 3 avaliadores. Se os 3 não conseguiram ler, a sua prova realmente não tem essa possibilidade de leitura. Então, capriche na letra, faça com calma, use a letra que vocês acham melhor, pode ser letra de forma, não tem problema, ela tem que ser legível, ok? O que seria essa
competência do Enem. São 5 critérios. Depois que a sua redação passou ali e ela não é considerada uma redação que vai ser atribuída nota 0, aí os avaliadores vão começar a pensar nessas 5 competências. Primeira competência: demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita, ou seja, escrever com português considerado correto, o português padrão, observando vários pontos que vão ser abordados no decorrer da aula. Segundo, compreender a proposta de redação. Nós vamos explicar isso aí. O aluno tem que fazer o que é pedido, falar sobre o assunto solicitado. Terceiro, selecionar, relacionar e organizar informações, fatos e opiniões. Nós vamos também explicar isso aí. Próximo, quarto, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E quinto, elaborar uma solução, uma proposta de solução que vai ser lá no último parágrafo. A professora Ivane vai dar continuidade à nossa aula e ela vai explicar sobre a competência 1.